8h em ponto, bom dia, no ar mais uma edição do Jornal Gente, tradicional jornal da Rádio Bandeirantes, há 45 anos no ar, também no canal Band News TV e os destaques desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. E claro, a gente começa falando hoje sobre a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, com a história do copo meio cheio, meio vazio. Vou falar rapidinho da história do copo vazio. E depois vou dar mais destaque para a história do copo cheio, porque acho que hoje merece. A história do copo vazio é a seguinte: mesmo com a redução considerável da taxa de juros ontem, de 0,5 ponto percentual, nós temos agora uma taxa anual de 13,25% ao ano, a taxa básica. Porém, quando nós consideramos os juros reais, descontando a inflação, e comparamos o Brasil com outros países do mundo, nós ainda estamos ali na colocação número 1. Isso, meus amigos, o Brasil ainda lidera o ranking de juros mundiais, mesmo com essa redução que foi feita ontem pelo Comitê de Política Monetária. Esse é o copo vazio. Vamos para o copo cheio agora. Ontem, o Copom decidiu reduzir os juros para 13,25% ao ano, primeira redução desde a mínima histórica em 2020, quando a Selic estava ali na casa dos 2% ao ano, pequenininha, depois da escalada de alta dos juros, com pandemia de Covid, inflação mundial, o desejo do Banco Central de conter a inflação e, para muitos, um remédio ali que estava sendo mais danoso do que tendo efeitos benéficos para a economia. E olha, 2 dados interessantes dessa decisão. Pelo comunicado do Banco Central, novas reduções de mesmo tamanho, 0,5 ponto percentual, devem acontecer nas próximas reuniões. E além disso, o voto de desempate dentro do Comitê de Política Monetária a favor dessa queda maior de 0,5% e não de 0,25 ponto percentual foi dado por quem? Por ele, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aquele que tem apanhado em público desde o primeiro dia do governo Lula, com críticas muito fortes do presidente da República. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou ontem sobre essa queda e disse que, na opinião dele, o voto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi técnico. Teve um papel importante, evidentemente, mas eu tenho certeza, até por conhecê-lo já há 8 meses, né, me relacionar com eles há 8 meses, eu tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um voto técnico, calibrado à luz de tudo que ele conhece da realidade do país. Que bom que aparentemente essa relação executivo-Banco Central, que é independente no Brasil e ainda bem que é assim, está sendo pacificada aos poucos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também comemorou a decisão do Banco Central. E essa iniciativa é uma iniciativa que precisa ser enaltecida pela presidência do Senado, pelo que cumprimento o Banco Central, o seu presidente Roberto Campos Neto, e quero crer que seja o início de uma saga de redução da taxa de juros no Brasil, que é muito propício para o nosso crescimento, geração de emprego, geração de riquezas, geração de arrecadação, geração de divisas para o nosso país. Então, um dado muito positivo, uma notícia muito alvissareira sobre a redução da taxa básica de juros. Bem, a decisão do Copom trouxe um alívio geral, não é, para o setor produtivo, porque sinaliza que sim, há uma perspectiva de que o financiamento, o crédito no Brasil comece a ficar menos caro a partir de agora e ele é fundamental para qualquer expectativa de crescimento. O Brasil só vai crescer mais se houver investimento e para que haja investimento é preciso crédito, isso é simples. Bem, muita repercussão também no mundo econômico, no mundo político. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, publicou o seguinte tweet: o Banco Central decidiu cortar em 0,5 ponto a taxa básica, taxa Selic. Em 3 anos é a primeira vez que o Banco Central reduz essa taxa. Ele também é o ministro da Indústria
e Comércio. Bem, do lado do setor produtivo, a decisão foi comemorada e bem comemorada. Segundo a Federação do Comércio, o corte se mostra correto, considerando principalmente as quedas nos índices de inflação e as perspectivas para os próximos anos. CNI, Confederação Nacional da Indústria, por meio do presidente Robson Andrade, disse que a decisão do Banco Central foi acertada porque não compromete o processo de combate à inflação e evita o desaquecimento maior do setor industrial. Federação das Indústrias de São Paulo disse que o corte da Selic é bem-vindo, mas que a indústria só sentirá efeitos em 2024. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo diz que esse início de um ciclo de queda da taxa básica de juros é um primeiro passo para um novo momento do varejo no Brasil. E a Associação Brasileira de Supermercados diz que a redução amplia a possibilidade de consumo das famílias. Melhor assim. 8h05. Destaque agora chegando sobre a CPI do MST com